Olha, Lucas, faltar no culto. Olha, a única pessoa na vida que eu fiz o que eu vou falar agora foi esse cara que está sentado aí, ó. Depois dele, mais ninguém passou por isso. Mas esse aqui, um dia, ele faltou um culto de domingo, terminou o culto, eu peguei e fui direitinho na casa dele. Ela tinha acabado o programa do Fantástico, não sei o que era. Eu cheguei na casa dele, devia ser o quê? O culto terminava às 9h30. Cheguei lá, bati. Disse que foi. Mas eu peguei e dei com os 2 pés assim. Mas como que tu falta o culto, rapaz? Cadê a explicação? Cadê a justificativa? Mas eu peguei com tudo. Hoje em dia não se faz mais isso. Tu lembra? Eu lembro. Eu lembro, meu, peguei pesado com ele. Foi bem na época, pra nós, cara, Tava começando a... faltar culto pra nós. Mas não ficasse bravo? Não. Pra nós era normal. Ele esclareceu pra mim, porque eu fiquei, como eu tava começando na minha caminhada cristã, e aí eu tinha um tio que era muito... Tá aberto, Tá aberto. Só puxa, isso. Aí eu tinha um tio que era muito chegado a mim. E logo que tinha me convertido, fazia coisa assim, uns 2 meses, ó. Tinha quantos anos? Na época, dia 26. 26 anos. Aí meu tio chegou no domingo, no final do dia na minha casa, na hora de ir pro culto. E eu fiquei pensando, e agora? Hoje, tudo bem? Mas eu era recém-convertido, fiquei com vergonha de mandar ele embora. E nem convidei ele pra ir na igreja. Ou convidar pra ir na igreja, né? É, mas aí a gente é novo, né? Aí eu não fui. Aí levei Hoje, meu Deus, que Deus diferença. Se fizer metade, fizer não, mas eu não isso fiquei aí. bravo. Até porque quando ele foi lá em casa foi muito bom. Porque eu fiquei muito triste comigo. Porque eu pensei, pronto, agora Deus não vai mais gostar mais de mim. Novo convertido, pensei, agora machuquei Deus, magoei ele não vai mais me amar. Porque eu faltei um culto. O temor que a gente tinha naquela época não se compara com hoje. Não, hoje em dia não se compara. Logo, se tu faltava um culto, tu se sentia em pecado, cara. Eu tô 15 anos pastoreando em Brusque. 15 anos que eu pastorei lá, né? Eu nunca vivi uma época tão difícil pastorear como agora. E a tendência é que piore. Porque tu tocou assim, cara, não vamos pra igreja. Ui, o pastor já chamou a minha atenção. Não chamei, Lucas, eu só disse, como é que você tá? Já se ofendeu. Também sim. Entendeu? Então dá pra te falar. E se tu não fala, eles também se ofendem. Ô, pastor, nem me disse nada. E se tu pergunta, também se ofende. Mas quer saber o que quer saber? Minha vida cumprimentar a pessoa. Não, nem me cumprimento. Eles são tudo magoadinho, né? Então, tudo magoadinho hoje em dia. Tudo uma geração Mas diferente. você sabe o que é? Isso é desculpinha pra não querer assumir. A gente precisa de muita graça pra poder pastorear hoje em dia, né? Quem é mais antigo vai lembrar como é que era o pastoreio. É bem diferente, né? A gente, na verdade, está reaprendendo a pastorear, né? Todo dia é um aprendizado novo, porque a gente... Não dá pra ser como era. Não sabe como agir, porque se tu não deixa passar em branco, dá a impressão que tu não tá nem aí. Tu tá sendo indiferente, que nem a ovelha tu lá tá que... fugindo da tua responsabilidade de pastor. Mas se tu chama atenção, tu pode ser mal interpretado. É que nem a ovelha do senhor lá. Só Deus. O pastor me abandonou. Eu acho que a gente teve uma divisão bem negativa no sentido do evangelho a partir da pandemia, né? Sim. A igreja mudou muito da pandemia para cá. Até então ninguém congregava em casa. Você nunca viu alguém dizer eu congrego em casa. Não existia isso. Culto online. A partir da pandemia isso começou a acontecer. Então se eu posso cultuar, o cultuar ele não vai, ele vai assistir um culto, ele não vai ser um participante. Mas enfim, ele vai estar em casa vendo um culto. Ele acha que isso vai alimentá-lo. É igual ele ver teu cardápio pelo celular. Sim. E ver as fotos da tua pizza. Vai encher a barriga dele? Não vai. Não pedir nada, né? Só olhando, entendeu? Nada. Então eu acho que da pandemia para cá a gente teve uma mudança muito trágica na questão do pastoreio, né? Da igreja em si, né? Eu percebo isso. Que começamos a viver uma realidade que até então a gente nunca viveu. Nunca existiu. Nunca passamos. Hoje a pessoa congrega em igreja em São Paulo. Eu tenho um irmão que congrega em São Paulo, a igreja dele. Uma coisa meio sem sentido. Mas dizer o que, vamos desse? Entendeu? Fica dentro do apartamentozinho dele, ele e a família, assiste o culto no domingo, todos eles sentadinhos lá no sofá. Tá, e a comunhão? E alguém para te espetar? E aonde está o... Ferro que afia o ferro. Né? Entendeu? Uma pedra para encaixar na outra, porque isso é igreja, né? Dá o choque. Né? Então, não tem. Então acaba que
a pessoa não consegue ser mudada, né? Ser transformada, né? Todo mundo está fugindo dessa realidade da igreja, né? Mas é um novo tempo, a gente tem que aprender a pastorear agora com essa nova realidade, né? Que é diferente. Mas sem abrir mão dos fundamentos. É. Eu tô passando aquela apostila que a gente tem do Ministério Mevan, que são os fundamentos da fé. Estou passando ali com algumas pessoas que estão indo, né, na aula presencial. Aí a aula é gravada, quem quiser ouvir depois está sendo disponibilizado. É bom, né? Mas a última aula agora foi sobre isso. A gente está falando sobre a prática de vida cristã e uma das coisas é a comunhão. Ou tu participa de um culto ou de um pequeno grupo, de preferência os dois. Né? Porque não fomos feitos para ficar isolados. Né? A Bíblia diz que o que se isola insurge-se contra a sabedoria. Né? E no passado se criou uma frase, né, que nós somos a igreja. Né? E agora recentemente isso foi desmistificado. Eu não sou a igreja. Não. Junto a gente é a igreja. Mas sozinho eu não sou a igreja. Sozinho eu sou um membro do corpo, mas sozinho eu não sou a igreja. Exatamente. E aí, por causa dessa frase aí que viralizou, né? Eu sou a igreja, então eu não preciso ir até o templo, porque eu sou a igreja. Só que, na verdade, eu sou um membro do corpo que precisa estar junto dos outros membros. Aí eu formo uma igreja. Vazia. É, uma igreja isolada. Posso pegar uma aguinha aqui? Então, Aqui é 40? Não, tá lá de 50. vai ter igual de lá, né? Aleluia. Bênção, amados. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma célula de homens na residência Antunes. Nunes. Antunes é o sobrenome do sargento lá, o Zé Delmar. Você levaram Antônio? É Antunes, ele é Antunes. Então, sejam bem-vindos. Né? Hoje nós temos uma presença aí ilustre aqui com a gente. A esposa dele foi feito cartazinho de divulgação, com fotografia e tudo. Ele nem o nome a gente divulgou. É que os homens aqui a gente está no outro nível, né? Para saber se o pessoal está vindo por causa do convidado ou está vindo por causa de Jesus, né? Mas glórias a Deus, né? Nós vamos estar orando, convidando mais uma vez, né? O Espírito Santo está assumindo o comando dessa reunião, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, Pai, de estarmos reunidos em Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai. Nós já queremos te agradecer por tudo que o Senhor vai operar aqui nessa noite. Nós queremos declarar, Senhor, que Tu tens total liberdade nesse ambiente, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Vem nos corrigir, vem nos orientar, vem abrir os nossos olhos, vem abrir os nossos ouvidos, ó Pai, para as realidades e projetos e planos que o Senhor tem para nós nesse tempo, Pai. Nós não queremos andar em desobediência, Pai. Nós queremos andar em obediência a Ti, a Tua palavra e os Teus comandos, Pai, porque sabemos que só assim nós poderemos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Vamos adorar a Deus com uma canção aqui. Aleluia. Meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha porção. Cristo, Tu és a minha porção. Trigo esmagado, o trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu.
faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. Aleluia. Sempre que eu canto essa canção, essa parte final, né? Eu me lembro daquele filme do 007, né? Que a gente assistia quando a gente era criança, né? Eram os policiais. Como é que é? Secretos, escondidos. E até hoje tem o crente 007 também, né? Aqui não dá pra ser crente 007. Pedro tentou ser, né? Mas deu B.O. Então que a gente não seja os crentes 007, né? Que a gente possa realmente dar a cara para bater, né? Como dizia Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, uma música que cantei no culto esses dias, fazia um tempinho que eu não cantava essa música. É uma música que tem uma letra muito forte, né? E eu gosto de cantar essas músicas com letra forte. Aleluia.
aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Basta olhar no seu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros, todos os meus tesouros, eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. O Espírito Santo é tremendo, né? Porque estou aqui cantando essa música e ele me lembra de algo assim que só ele para lembrar nesse exato momento, quando a gente tem aqui a presença do pastor McLeod, né?
eu vou confessar aqui um pecado. Vou confessar um pecado meu que tem a ver com a letra dessa música. E o pastor Maclose faz parte dessa história, né? O que eu vou falar aqui agora eu nunca falei em nenhum lugar, né? Pela primeira vez na vida eu vou estar falando isso e está sendo gravado aqui. Quando Deus, por intermédio do apóstolo Luiz Carlos, né, quase que na mesma época ele enviou o pastor Maclose e o pastor Regis, né, como pastores, né? O pastor Regis foi para a cidade de Palhoça e o Maclose foi para a cidade de Brusque, né? E na época a igreja estava vivendo assim um tempo de ascensão, assim, um tempo de avivamento. E o apóstolo Luiz Carlos enviou eles para lá por fé, né? Tudo por fé, né? Porque não é só enviar, né? Tem que sustentar o casal de missionário, né? Você tem que pagar o aluguel de uma casa, tem que pagar luz, água. E o missionário, quando está sendo enviado, ele quer estar tranquilo. Ele não quer se preocupar com dinheiro, não quer se preocupar com finanças. Ele quer ter tranquilidade para poder fazer a sua missão sem ter que se preocupar com o leitinho das crianças, né? E eu me lembro que quando eles foram enviados com essa promessa, né? Luz, água, telefone, internet, salário e aluguel. Só que eu e minha esposa, a gente tinha sido enviado bem antes do que eles. Só que quando a gente foi enviado, né, pelo mesmo casal de pastores para a cidade de Nova Trento, a gente tinha a nossa própria casa, então a igreja não precisou pagar aluguel, né? E a gente, quando foi enviado, também não tinha salário, né? A gente precisou quase que 2 ou 3 anos de trabalho missionário para começar, então, a receber o primeiro salário mínimo. Só que o pastor Maclose e o pastor Regis já foram com o salário, eu acho que até que era 2, eu não me lembro, era 2, olha, está confirmando aqui. Aí, irmãos, a carne velha levantou, né? O domínio próprio se levantou e a minha alma lá dentro de mim, né? Eu me lembro que na época a gente fazia muito aqueles encontros com Deus e a gente foi fazer um encontro com Deus lá em Tijuquinhas e eu passei o encontro inteiro ali lutando contra a minha alma, né? Para não ficar com inveja. Né? Porque quando eu fui enviado, eu não ganhei luz, eu não ganhei água, eu não ganhei salário, né? E eles já estão sendo enviados, já tem 2 salários, luz, água e tudo, e eu não tinha nada disso, né? E aquela guerra na minha mente, né? E eu me lembro que eu passei aquele encontro com Deus todinho ali lutando, né? Para ser amoroso, né? Com todo mundo, amoroso com o apóstolo Luiz Carlos, né? E lá dentro de mim eu estava remoendo, né? Aí eu me lembro que uma semana depois tinha uma programação com o apóstolo Edson, lá era uma programação de jovens, eu acho, lá na Igreja Batista Shalom, em Blumenau. E eu não sei por que cargas d'água foi para lá. E quando terminou a programação, eu me lembro que eu fui procurar o apóstolo Edson para conversar com ele em particular, por alguma direção que Deus me deu ali na hora. E ele, sem saber de nada, não sabia de nada que estava acontecendo, o Espírito Santo tomou ele ali, né? E ele citou aquela passagem de João, né? Quando Judas, né? Ele vai requerer com Jesus, né? Senhor, essa mulher quebrou aí esse vaso de nardo puro aí, quebrou esse vaso de alabastro. Será que ela não sabe que o perfume que ela desperdiçou aqui dava para sustentar um monte de pobre, né? Olha só que loucura que essa mulher fez, dá para sustentar um monte de pobre. O Senhor não vai repreender essa mulher, o Senhor não vai fazer nada. E aí, para surpresa de Judas, né? Jesus não repreendeu a mulher, Jesus repreendeu o Judas. Ele disse, os pobres sempre estão comigo, mas o que essa mulher fez foi para ungir o meu corpo, para preparar o meu corpo para a sepultura. E eu naquele momento estava esperando, né, que Jesus fosse repreender, né, o apóstolo Luiz Carlos, né, que desperdício, né, enviar 2 missionários, né, ao mesmo tempo, dar 2 salários mínimos para cada um, com luz, água, aluguel, e eu não ganhei nada disso. E aí Jesus não repreendeu o apóstolo Luiz Carlos, Jesus repreendeu o Judas, e o Judas era o pastor Cristo, né, que estava com inveja, né, E ali Deus me repreendeu de um jeito, irmão, que eu queria esconder a minha cabeça debaixo do travesseiro. Uma coisa tremenda ser repreendido por Deus. E
quando você sabe que é Deus, você nunca é mais o mesmo depois, né? Então eu queria contar esse testemunho aqui. O pastor Marcos nunca ouviu falar isso, né? Ele nem sabia que eu também tinha carne, né? Que eu também tinha alma, que eu também ficava com inveja, né? Então, fica registrado aí que esse testemunho sirva para abençoar a vida de alguém, não sei. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Então, amados, eu quero sem mais demoras, né, apresentar vocês aí. O pastor Marcos já é figura conhecida, né? Hoje ele está na companhia do Bruno, seja bem-vindo. O Bruno esteve com a gente também no Encontro das Águas, né? E são bênçãos que Deus traz nessa noite aí para estar nos abençoando, né? Quero apresentar aqui o Nunes, né, o dono da casa, o anfitrião, o Pedro, né, e o Lucas, né? Assim como Jesus tinha Lucas, tinha Pedro, eu também tenho meu Pedro, meu Lucas, né? Tu não é o Judas, fica tranquilo, né? Mas seu nome é Nunes ou é um sobrenome? Não é nome de guerra. Nunes. É Altamiro o nome. Ah, Altamiro? É Nunes porque eu sempre fui chamado Nunes pelo nome porque eu fui militar, né? Sou militar, né? Ah, sim. Daí o nome de guerra. Aí fica. Se eu falar Altamiro, ninguém sabe quem é. Bem assim mesmo. Glória a Deus.